Boa noite a todos. Estamos aqui novamente no canal Sementes da Verdade. Meu nome é Valdomiro Polidori. É um prazer receber a todos os irmãos aqui. Temos irmãos aqui de Santa Catarina. Temos aqui também minha querida esposa está me acompanhando aqui também, da casa da mãe dela, Deus seja louvado. Temos aqui também Fundamentos Proféticos nos acompanhando, louvado seja Deus. E a BTS Army, boa noite, irmãos, boa noite. E muito boa noite, pastor Manuel Ospino, seja muito bem-vindo ao canal Sementes da Verdade mais uma vez. Es para mí un gusto acompañarlos en esta ocasión. Que el Señor les bendiga y les guarde y les enviamos un caluroso abrazo desde Venezuela. É realmente um prazer estar com todos vocês mais uma vez e eu envio um grande abraço aqui da Venezuela para todos vocês. Hoje nós falaremos então a mensagem A Justiça de Cristo e a mensagem do terceiro anjo. É a segunda live com o pastor Manuel Ospino. Agradeço imensamente essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder ouvi-lo novamente. Que Deus o abençoe imensamente. E para iniciar, vamos elevar uma oração ao nosso Deus. O pastor poderia conduzir esta oração? Claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Nuestro Padre Celestial, Nosso Pai Celestial, en el nombre de Jesús pedimos sabiduría y discernimiento. em nome de Jesus, pedimos sabedoria e discernimento. Que tu Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad. Que o teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Y que al contemplar tu verdad seamos transformados por el poder de tu Espíritu. E, ao contemplar a sua verdade, sejamos transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o Senhor agora, pastor. Fique à vontade, pode ir em frente. Muy bien. Dios les bendiga y les guarde. Nuevamente es un gran placer acompañarles. Muito bem. Deus os abençoe e guarde. Novamente é um grande prazer estar com vocês. Nuestra presentación para esta noche se titula El mensaje del tercer ángel, vieja luz puesta donde debe estar. A nossa mensagem de hoje se intitula o seguinte: Antiga luz colocada onde deve estar. Así que vamos a pedir, por favor, que proyectemos la diapositiva para poder entonces iniciar nuestro estudio. Então, vamos colocar os slides para podermos iniciar o nosso estudo. En primer lugar, con la intención de entrar en la meditación del texto de Apocalipsis 14, Em primeiro lugar, com a intenção de entrar no texto de Apocalipse 14, en la siguiente diapositiva tendremos la estructura de Apocalipsis 14. no seguinte slide, teremos a estrutura de Apocalipse 14. Leamos, por favor. Adelante, hermano Valdomiro. Então, vamos ler. O primeiro slide diz assim: estrutura do Apocalipse 14, versículos 1 a 5, cena de vitória e libertação. Segue o padrão de Isaías, capítulo 2, do versículo 1 a 5, e se dá em cumprimento de Joel, capítulo 2, versículo 32. A de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que esta escena de Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, se da en cumplimiento de Joel capítulo 2? O que nós queremos dizer quando falamos que Apocalipse 14, versículo 1 ao 5, é o cumprimento de Joel, capítulo 2, versículo 32? En la promesa del profeta Joel acerca del Espíritu Santo, a promessa do profeta Joel acerca do Espírito Santo, la venida del Espíritu permite que el remanente invoque el nombre de Jehová.
A vinda do Espírito Santo permite que o remanescente invoque o nome de Jeová. Este remanente se congrega en el monte de Sión. Este remanescente se congrega no Monte Sião. En Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, tenemos el cumplimiento de esta promesa. Em Apocalipse 14, do versículo 1 ao 5, teremos o cumprimento dessa promessa. El remanente, que se llama los 144,000, se congregan al pie del monte de Sión, siguiendo a Cristo como el Cordero entronizado. O remanescente, que se denomina os 144.000, se congrega no Monte Sião, seguindo a Cristo, o Cordeiro entronizado. Joel dice que la venida del Espíritu permite que el remanente invoque el nombre de Jehová. Joel diz que a vinda do Espírito permite que o remanescente invoque o nome de Jeová. Ahora, los 144,000 del capítulo 14 de Apocalipsis, ellos llevan el nombre de Dios y del Cordero en sus frentes. Agora, os 144.000 de Apocalipse levam o nome do Cordeiro em suas frontes. Entonces, el vínculo, el enlace entre Joel y Apocalipsis 14 es totalmente claro. Então, o vínculo entre Joel, capítulo 2, versículo 32, e Apocalipse 14 é claro, totalmente claro. Sigamos adelante con la estructura. Siguiente diapositiva. Vamos em frente com a estrutura, próximo slide. Adelante, puede leer, por favor. Diz assim, os versículos 6 a 12. As três mensagens angélicas, a extensão textual marca a ênfase na terceira. Versículo 13. En este momento es propicio aclarar. Neste momento, é propício esclarecer ¿Por qué razón ubicamos el versículo 12 como parte del mensaje del tercer ángel y no como parte del interludio del versículo 13? É a razão pela qual nós falamos sobre o versículo 12 como parte da mensagem do terceiro anjo, não como interlúdio. Se encuentra en la evidencia textual con la que comienza el versículo 13. Se encontra na evidência textual que começa com o versículo 13. El versículo 13 de Apocalipsis 14 dice que se escucha una voz. No versículo 13 de Apocalipse 14 diz que se escuta uma voz. Esa frase no se dice del versículo 12, precisamente porque el versículo 12 forma parte del mismo discurso del mensaje del tercer ángel. Essa parte não se diz do versículo 12, porque o versículo 12 faz parte do mesmo discurso da mensagem do terceiro anjo. Entonces, el interludio solamente lo constituye el versículo 13. Então, o interlúdio somente constitui o versículo 13. Puede leer, por favor. Versículo 13. Antes disso, tem a extensão textual, marca a ênfase na terceira. E o versículo 13, interlúdio, é ouvida a voz de Jesus e em seguida do Espírito, que anima e conforta aqueles que morrerão por causa da perseguição da imagem da besta e da besta antes da vinda de Cristo. Siguiente diapositiva. Próximo slide. La estructura del capítulo 14 finaliza con los versículos 14 al 20. A estrutura do capítulo 14 finaliza com do versículo 14 ao 20. ¿Qué cosa se describe allí? Puede leer, por favor. O que se descreve aqui? Vamos ler. Descrição da vinda de Cristo com o duplo resultado da salvação e da condenação. Tanto Apocalipse 6:12. Lo interesante de Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20, es que la venida de Cristo se describe sobre la metáfora agrícola de la cosecha. O interessante é que a vinda de Cristo em Apocalipse 14 a 20, 14 a 20, se descreve como a vinda de Cristo.
la venida de Cristo se describe como la venida del tiempo de la siega o cosecha. A vinda de Cristo se descreve como a vinda da cega, da colheita. Entonces, si nosotros siguiéramos la metáfora agrícola, Então, se nós seguirmos a metáfora agrícola que se encontra nesse verso, es necesario, es necesario entonces preguntar, ¿qué cosa madura el trigo para que el trigo esté listo para ser recolectado? então, quando estará maduro esse trigo para que esteja pronto para ser colhido? De acuerdo a la metáfora de la siega y de la cosecha, lo que madura el trigo es la lluvia tardía. De acordo com a metáfora da colheita e da foice para a colheita, é a chuva que madura o trigo para a colheita. No es cualquier lluvia, no es la lluvia temprana, es la lluvia tardía la que madura el trigo. Não é qualquer chuva, não é chuva temporão, é a chuva serôdia que amadurece o trigo, o fruto. Entonces, ¿cuál es la función que madura el trigo en Apocalipsis 14? Então, qual é a função que amadurece o trigo em Apocalipse 14? Lo que ejerce la función de lluvia tardía en Apocalipsis 14 es el mensaje de los tres ángeles. O que exerce a função da chuva serôdia em Apocalipse 14 são as mensagens dos três anjos. Sigamos leyendo, por favor. Então, vamos em frente aqui na leitura. Tanto Apocalipse 6:12, sexto selo, e 7:17, como Apocalipse 14, 1 a 20, acontecem como desenvolvimento temático da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. La promesa de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, dice lo siguiente. A promessa de Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32, diz o seguinte. Siguiente diapositiva, por favor. Puede leer. Próximo slide, vamos ler. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Entonces, cada vez que en Apocalipsis aparece el remanente de Dios, então, cada vez que em Apocalipse aparece o remanescente de Deus, aparece en cumplimiento de la promesa de Joel capítulo 2. Aparece em cumprimento da promessa de Joel capítulo 2. La caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol y de la luna aparecen en Apocalipsis capítulo 6. A caída das estrelas, o escurecimento do sol e da lua aparecem em Apocalipse capítulo 6. 6. Luego en Apocalipsis 7 aparecen los 144,000 sellados. Logo em Apocalipse 7 aparecem os 144,000 selados. Luego en Apocalipsis 14 los sellados tienen el nombre de Jehová en sus frentes. Logo em Apocalipse 14 os selados têm o nome de Jeová em suas frontes. Y en cumplimiento de la promesa de Joel capítulo 2 se congregan en el monte de Sión. Em cumprimento à promessa de Joel capítulo 2, eles se congregam no Monte Sião. La pregunta es, ¿dónde se encuentra el derramamiento del Espíritu Santo en Apocalipsis 14? E a pergunta é, onde que se encontra o derramamento do Espírito Santo em Apocalipse 14? ¿Será que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, según Joel capítulo 2,
se cumple en algún lugar en Apocalipsis? Será que a promessa de Joel do derramamento do Espírito Santo, capítulo 2, se cumpre em algum lugar de Apocalipse? Siguiente diapositiva. Vamos em frente, próximo slide. Lea, por favor. Todos os elementos da passagem anterior são claramente tematizados nas unidades de Apocalipse 6, do versículo 12, e Apocalipse 7, versículo 17, e Apocalipse 14, versículos 1 a 20, exceto a promessa da vinda do Espírito. Onde é desenvolvido o cumprimento dessa promessa? ¿Será entonces que Apocalipsis capítulo 14 contiene la clave que nos explica dónde cumple Dios la venida del Espíritu Santo? Será que Apocalipse 14 tem o segredo de aonde que Deus cumpre a vinda do Espírito Santo? Lea, por favor. As três mensagens angélicas, com ênfase na terceira, representam o cumprimento da promessa. O poder do Espírito acompanha essa mensagem. La venida del Espíritu Santo está cumplida en el mensaje de los tres ángeles. A vinda do Espírito Santo é cumprida na mensagem dos três anjos. De la misma manera como la lluvia tardía madura el trigo, Da mesma maneira que a chuva serôdia, ela amadurece o trigo, el mensaje de los tres ángeles madura el trigo para ser recogido. a mensagem dos três anjos amadurece o trigo para ser colhido. De esa manera, el mensaje del tercer ángel y el derramamiento de la lluvia tardía son una y la misma cosa. Dessa maneira, o derramamento da chuva serôdia e a mensagem do terceiro anjo são uma e a mesma coisa. La lluvia tardía del Espíritu Santo tiene la función de darle poder al mensaje del tercer ángel. A chuva serôdia tem a função de dar poder à mensagem do terceiro anjo. Es por esa razón que si se rechaza el mensaje del tercer ángel, se rechaza la lluvia tardía. Por essa razão, se nós não aceitamos a mensagem do terceiro anjo, também não aceitamos a mensagem da chuva serôdia. Entonces, no se puede separar el mensaje del tercer ángel de la lluvia tardía. Então, não se pode separar a mensagem do terceiro anjo da chuva serôdia. Siguiente diapositiva. Próximo slide. Vamos a leer unas declaraciones bien iluminadoras del espíritu de profecía acerca del tercer ángel y el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos ler algumas citações do Espírito de Profecia sobre a chuva serôdia e o derramamento do Espírito Santo. Lea la primera, por favor. Primeira citação do Espírito de Profecia está em Review in the Herald, de 29 de março de 1892, que diz o seguinte: não tem um tempo específico para falar sobre quando o derramamento do Espírito Santo acontecerá. Pregunta. ¿De qué está hablando la hermana Elena White en ese pasaje? Está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Pergunta, do que a irmã White está falando nesta passagem? Ela está falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Ahora noten cómo la cita continúa hablando. Agora, prestem atenção de como a citação continua. Acontecerá... então, vamos começar nisso. Não tem um tempo específico para falar sobre quando o derramamento do Espírito Santo acontecerá, quando o poderoso anjo desce do céu e se junta ao terceiro anjo na conclusão da obra para este tempo. Por favor, noten que el derramamiento del Espíritu Santo, Elena de White lo desarrolla como el cumplimiento de Apocalipsis 18. Olhe como Ellen White, ela fala sobre o derramamento do Espírito Santo, ela se desenvolve em Apocalipse 18. El ángel de Apocalipsis 18, para Elena de White,
representa la venida del Espíritu Santo. Para Ellen White, o anjo de Apocalipse 18 representa a vinda do Espírito Santo. Entonces, el ángel de Apocalipsis 18 une su poder con ¿cuál mensaje? Então, o anjo de Apocalipse 18 une o seu poder com qual mensagem? Con el mensaje del tercer ángel. Com a mensagem do terceiro anjo. El mensaje del tercer ángel recibe la fuerza del Espíritu Santo para alumbrar la tierra con toda la gloria de Dios. A mensagem do terceiro anjo recebe a força do Espírito Santo para iluminar toda a terra com a glória de Deus. Por esa razón, volvemos a repetir que el mensaje del tercer ángel no se puede separar del poder del Espíritu Santo como lluvia tardía. Por essa razão, voltamos a dizer que a mensagem do terceiro anjo não pode se separar do Espírito Santo como uma chuva serôdia. Siguiente cita. Próxima citação está em Manuscript Releases 52.900, de 1900. As mensagens dos três anjos devem ser combinadas, dando sua luz tripla ao mundo. João diz no Apocalipse: Eu vi outro anjo descer do céu com grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Isso representa a proclamação da última e tripla mensagem de aviso ao mundo. Noten de nuevo cómo Elena de White une el Espíritu Santo y el fuerte pregón con el mensaje de los tres ángeles. Percebo novamente como Ellen White une o Espírito Santo, o alto clamor, com a mensagem dos três anjos. El mensaje del tercer ángel, unido al poder del Espíritu Santo, alumbrará la tierra con la gloria de Dios. A mensagem do terceiro anjo, unido ao Espírito Santo, iluminará a terra com a glória de Deus. Ahora vamos a leer lo que el texto del libro del Apocalipsis describe como el mensaje del tercer ángel. Agora vamos ver o texto de Apocalipse que descreve a mensagem do terceiro anjo. Siguiente diapositiva, por favor. Próximo slide. Puede leer, adelante. Seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe por todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que recebe o sinal do seu nome, aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou de Jesus. Acabamos entonces de leer lo que es el mensaje del tercer ángel de acuerdo al libro del Apocalipsis. Acabamos de ler o que é a mensagem do terceiro anjo de acordo com o livro de Apocalipse. Y ahora vamos a proceder a interpretarlo. E agora vamos interpretar esta mensagem. Antes de interpretar, es necesario hacer una nota aclaratoria. Antes de interpretar, é necessário fazer uma nota esclarecedora. Por favor, lea el primer punto de esta diapositiva. Primeiro ponto deste slide diz assim: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. A fraseologia é de Isaías, capítulo 34. Significa que el tormento de los perdidos será por el resto de la eternidad. Significa que o tormento dos perdidos será para o resto da eternidade. Lo que Apocalipsis 14 dice acerca del humo es tomado de Isaías capítulo 34. O que se diz da fumaça em Apocalipse é tomado de onde? De Isaías capítulo 34. Entonces, vamos a leer
lo que dice Isaías 34. Vamos ler o que diz Isaías 34. Adelante, por favor. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Adelante, sigamos leyendo. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião, e os seus ribeiros se tornarão em pez, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. ¿Se dan cuenta que lo mismo que dice Apocalipsis 14 aparece en Isaías 34? Vocês perceberam que o mesmo que acontece em Apocalipse 14 acontece em Isaías 34? En Apocalipsis 14 se dice acerca de los perdidos. En Isaías 34 acerca de Edom. Em Apocalipse 14 se fala sobre os perdidos. Em Isaías 34 se fala sobre Edom. La pregunta es, ¿en este momento el pueblo de Edom todavía arde con el fuego de la ira de Dios? A pergunta é, neste momento, o povo de Edom está ardendo eternamente com a ira de Deus? No, ¿verdad? Não está. Não é verdade. Entonces, lo que significa que el humo suba por los siglos de los siglos es que la destrucción es total e irreversible. Então, o que significa que a fumaça sobe pelos séculos dos séculos é que a destruição é total e irreversível. En otras palabras, de la misma manera en la que Edom no fue edificada nunca más, de la misma manera los impíos no volverán a la vida. Da mesma maneira que Edom nunca mais foi edificada, os ímpios não voltarão à vida. Vamos entonces ahora a la interpretación. Vamos então à interpretação. Lea, por favor. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da ira. De acuerdo con los profetas del Antiguo Testamento, De acordo com os profetas do Antigo Testamento, como por ejemplo Job capítulo 21, Salmo 60, Salmo 75, Isaías 51 y otros como aparecen en la diapositiva, como por exemplo Jó capítulo 21, versículo 20, Salmo 60, versículo 3, 75, 8, Isaías 51, versículos 17 a 23 e outras passagens que temos aqui neste slide. beber del vino de la ira de Dios significa que Dios hace juicio determinante sobre esas naciones. Beber do vinho da ira de Deus significa dizer que Deus dá um juízo determinante sobre essas nações. En la siguiente diapositiva volvemos a hablar acerca de la ira de Dios. Siguiente. Próximo slide, vamos voltar a falar sobre a ira de Deus. Puede leer, por favor. A ira de Deus é consumada no derramamento das 7 últimas pragas. A ira de Deus... De acuerdo con el libro del Apocalipsis, la ira de Dios es el derramamiento de las 7 últimas plagas. De acordo com o Apocalipse, a ira de Deus é o derramamento das 7 últimas pragas. Al mismo tiempo, la ira de Dios y la descripción del fuego y del azufre conectan la ira con el lago de fuego y azufre. E aí nós temos a conexão da ira de Deus com o lago de fogo e de enxofre. Puede leer, por favor, la segunda y la tercera.
A ira de Deus, no entanto, se apresenta em relação direta com o fogo e enxofre. Apocalipse 21, versículos 7 e 8 diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Noten entonces que la ira de Dios se vincula a la segunda muerte del lago de fuego y azufre. Note então que a ira de Deus se vincula à segunda morte no lago de fogo e enxofre. Siguiente diapositiva. Próximo slide. Puede leer, por favor. Apocalipse 20, do versículo 11 a 15, diz o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por favor, noten que antes de que Dios ejecute su ira en el lago de fuego y azufre, Dios hace juicio. Note que antes que Deus execute sua ira no lago de fogo e de enxofre, ele faz um juízo. Entonces, el mensaje del tercer ángel, cuando advierte sobre la ira de Dios, va en armonía con la idea de juicio que proclama el mensaje del primer ángel. Então, quando a mensagem do terceiro anjo adverte sobre a ira de Deus, vai ao encontro da mensagem do primeiro anjo. El mensaje del primer ángel, al anunciar el juicio, y el mensaje del tercer ángel, al advertir sobre la ira de Dios, a mensagem do primeiro anjo ao advertir sobre o juízo e a mensagem do terceiro anjo em advertir sobre a ira de Deus obran exactamente en armonía uno con el otro. Estão exatamente em harmonia uma com a outra. Porque el primero anuncia juicio y el tercero advierte la posible llegada de la ira de Dios. Porque o primeiro anuncia o juízo e o terceiro adverte da possível chegada da ira de Deus. De igual manera, Apocalipsis 21 dice que antes de que Dios ejecute su ira, primero hace juicio. Da mesma maneira, Apocalipse 21 adverte que antes que Deus derrame a sua ira, ele vai fazer o juízo. Entonces, siguiente diapositiva. Próximo slide. ¿Qué significa entonces la ira de Dios? Então, o que significa a ira de Deus? A ira de Deus... Puede leer, por favor, sí. A ira de Deus, portanto, que tem sua expressão culminante no lago de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte, deve se aplicar não apenas àqueles que adoram a besta e sua imagem, mas sobre aquele cuja vida é caracterizada pelo pecado e, consequentemente, de acordo com as suas obras revisadas no julgamento, não se acham inscritos no livro da vida. Entonces, el mensaje del tercer ángel advierte de la ira de Dios en el contexto de la persecución de la bestia y su imagen. Então, a mensagem do terceiro anjo adverte da ira de Deus no contexto da perseguição da besta e de sua imagem. Pero la ira de Dios no solamente será derramada sobre los que adoren la bestia y su imagen. Mas a ira de Deus não somente será derramada sobre aqueles que adoram a besta e sua imagem. La ira de Dios será derramada sobre toda persona que se vinculó inseparablemente con el pecado. A ira de Deus se derramará sobre toda pessoa que está
diretamente vinculada aos pecados. Desde el primer ser humano que existió sobre la tierra hasta el último ser humano que vivirá sobre la tierra, Desde o primeiro ser humano que viveu sobre a terra até o último ser humano que viverá sobre a terra, el propósito de Dios para todo ser humano es librar del pecado. o propósito de Deus para todo ser humano é livrar do pecado. Porque el pecado atrae la ira de Dios. Porque o pecado atrai a ira de Deus. Porque la única manera de quitar el pecado del universo es por medio del fuego consumidor de la ira de Dios. Porque a única maneira de acabar com o pecado na terra é através do fogo consumidor da ira de Deus. Entonces, Dios advierte acerca de su ira para quitarnos del poder del pecado. Por isso, Deus nos adverte de sua ira para nos livrar do poder do pecado. Por esa razón, entendemos en la siguiente diapositiva la función del mensaje del tercer ángel. Por essa razão, entenderemos no próximo slide a função da mensagem do terceiro anjo. Puede leer, por favor. A mensagem do terceiro anjo, portanto, é o último e mais solene aviso dado antes da vinda de Cristo sobre como evitar a ira de Deus. É precisamente mediante este vínculo que os capítulos 7 e 14 se conectam. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? El mensaje del tercer ángel, por tanto, advierte acerca de cómo evitar la ira de Dios. Então, a mensagem do terceiro anjo, portanto, adverte de como nós podemos evitar a ira de Deus. ¿Cuál es la forma de evitar la ira de Dios sobre el pecado? Qual é a forma de evitar a ira de Deus sobre o pecado? ¿De qué manera podemos librarnos del pecado para no recibir la ira de Dios? De que maneira podemos nos livrar do pecado para não receber a ira de Deus? Siguiente diapositiva. Próximo slide. Por esa razón, el mensaje del tercer ángel es una presentación renovada del mensaje del Evangelio. Por isso, a mensagem do terceiro anjo é uma apresentação renovada da mensagem do Evangelho. Puede leer, por favor. A mensagem do terceiro anjo nos leva a fazer a pergunta sobre o que nos salva ou nos liberta de experimentar a ira de Deus. A resposta para esta pergunta é a razão para a existência do Evangelho. Várias pessoas têm... En otras palabras, el Evangelio es la solución divina para librarnos de la ira de Dios. Em outras palavras, o Evangelho é a solução divina para nos livrar da ira de Deus. Por esa razón, el mensaje del tercer ángel es la presentación renovada del Evangelio que nos salva y libra de la ira de Dios. Por essa razão, a mensagem do terceiro anjo é a apresentação do Evangelho renovado que nos salva e nos livra da ira de Deus. Para ser más exactos, el mensaje del tercer ángel nos libra del pecado. Para ser mais exato, a mensagem do terceiro anjo nos livra do pecado. Al librarnos del pecado, nos libra de la posibilidad de recibir la ira de Dios. Ao nos livrar do pecado, nos livra da possibilidade de receber a ira de Deus. Por esa razón, el mensaje del tercer ángel termina diciendo: Por esta razão, a mensagem do terceiro anjo termina dizendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aquella persona que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús se ve librada del pecado. Aquela pessoa que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus
será liberta, estará livre do pecado. Al estar libre del pecado por la gracia de Cristo Jesús, Ao estar livre do pecado pela graça de Cristo Jesus, el Evangelio proclama: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. o Evangelho proclama que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por esa razón, el mensaje del tercer ángel desea librarnos del pecado. Por essa razão, a mensagem do terceiro anjo deseja nos livrar do pecado. El mensaje del tercer ángel produce obediencia a los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. A mensagem do terceiro anjo produz a obediência aos mandamentos de Deus pela fé em Jesus. Para que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para que nenhuma condenação haja para os que estão em Cristo. Por esa razón, Elena de White escribió lo siguiente, como leemos en esa diapositiva. Por essa razão, Ellen White escreveu o que vamos ler agora na sequência desse slide, que está em The Review in the Herald, de 1º de abril de 1890, e diz o seguinte: várias pessoas têm escrito para mim perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondo: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. ¿Cómo es posible que el mensaje del tercer ángel sea el mensaje de la justificación por la fe? Como é possível que a mensagem do terceiro anjo seja a mensagem da justificação pela fé? Porque tanto el evangelio como el mensaje del tercer ángel Porque tanto o evangelho como a mensagem do terceiro anjo desean librarnos del dominio del pecado. desejam livrar-nos do domínio do pecado. Cuando somos libres del dominio de pecado, no tememos la ira de Dios. Quando somos livres da ira do pecado, não temeremos a ira de Deus. Por esa razón, tanto el mensaje del tercer ángel como la justificación por la fe buscan librarnos del dominio del pecado. Portanto, tanto a mensagem do terceiro anjo como a mensagem da justificação pela fé buscam nos livrar do domínio do pecado. Por esa razón, el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Por essa razão, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justificação pela fé. Siguiente diapositiva. Próximo slide. Vamos a ver la relación que existe entre la ira de Dios y el evangelio de Dios. Vamos saber a relação que existe entre a ira de Deus e o evangelho de Deus. Lea, por favor. Desde Gênesis capítulo 3, o plano da salvação contendo o evangelho é a saída para a morte que a desobediência a Deus ou o pecado acarretava ao ser humano. La caída del ser humano en el pecado, como se registra en Génesis 3, A queda do ser humano em pecado, como se registra em Gênesis capítulo 3, hizo que el ser humano se hiciera merecedor de la sentencia de muerte eterna. fez com que o ser humano se tornasse merecedor da sentença de morte eterna. ¿Por qué razón la sentencia de muerte eterna, es decir, la ira de Dios, no cayó sobre el ser humano en Génesis capítulo 3? Por que razão a sentença de morte, a ira de Deus, não caiu sobre o ser humano em Gênesis capítulo 3? Porque Dios prometió el evangelio. Porque Deus prometeu o evangelho. La pena o la sentencia de muerte recaería sobre Cristo. A pena ou a sentença de morte recairia sobre Cristo. Cristo se hizo cargo de esa sentencia tan pronto como hubo pecado. Cristo se levou a carga do pecado, se fez carga desse pecado, tomou sobre si o pecado, tão pronto o pecado aconteceu.
Por esa razón, el ser humano no murió inmediatamente en Génesis 3. Por essa razão, o ser humano não morreu imediatamente em Gênesis capítulo 3. Porque tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Porque logo que ocorreu o pecado, nós tivemos um Salvador. Tan pronto como hubo pecado, hubo intercesión. Tão logo ocorreu o pecado, recebemos já a intercessão. Tan pronto como hubo caída y pecado, hubo gracia y solución. Tão logo que teve a queda e o pecado, teve a graça e a solução para o pecado. Sí. Estamos com um pequeno problema com a conexão da Venezuela. Vamos aguardar o retorno. Vamos aguardar o retorno do pastor. Acredito que ocorreu uma queda de conexão, uma interrupção aqui, mas vamos orar para que logo o pastor volte. Vamos aguardar um momento e vamos aguardar e orar para que volte. Vou entrar em contato com o pastor, então, para ver o que ocorreu, se ele está provavelmente sem conexão, realmente caiu. Orem, irmãos, para que volte a conexão, por favor. Vamos orar, vamos orar agora, então, irmãos. Vamos orar aqui todos juntos para que essa conexão volte, para essa mensagem maravilhosa que o pastor está passando. Oremos. Santo e eterno Deus que nos céus habitas, pedimos que a conexão seja restabelecida, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Sabemos que o inimigo não quer esta mensagem, mas o Senhor é o vencedor. Afaste todo impedimento, Senhor Deus, todo impedimento. Afaste os anjos maus do inimigo e que o teu Santo Espírito atue agora e que essa conexão volte, Pai. O teu poder atue, Senhor Deus. Entregamos em tuas mãos, oramos e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos aguardar. Está falando aqui novamente a internet, ele falou comigo agora em mensagem, novamente a internet lá. Mas vamos agradecendo aqui, vamos ver se ele vai conseguir voltar. Estamos aguardando, com a graça de Deus, voltar assim. Vamos conversando com os nossos queridos aqui que estão conosco. Muitos aqui, Arauto Segundo Advento, tudo bem? Alex e Tamires, Júnior Vieira, buenas noches, Deus los bendiga, Deus los bendiga. Buenas noches, Deus los bendiga, Júnior Vieira. Lembra-te, a Carol está acompanhando, e Humberto, Deus abençoe, meus queridos. Também o Jonathan Pereira, Robert Barros, está acompanhando, Max Oliveira. Como é bom poder ver e ouvir esses meus irmãos em Cristo, de Macapá, estado do Amapá. Um grande abraço. Mari, minha querida cunhada, meu querido cunhado Pedro estão acompanhando também. Boa noite na paz de Cristo. A irmã Valéria também, Caldeirão, seja bem-vinda, boa noite. Angélica também, irmã Angélica. Boa noite, irmão. Obrigado pela tradução das mensagens. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Do Luxemburgo para vocês, irmã Angélica. Muito boa noite para você. Deus te abençoe. Fabiano, meu querido irmão Fabiano. Graças a Deus por essa maravilhosa mensagem. Louvado seja Deus. Alberto também, irmão Alberto. Que preciosa esta mensagem. E estamos, acho que, voltando com o pastor agora. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Olá, pastores. Volta. Hola. Estamos de vuelta. Disculpen la interrupción. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Estamos na próxima slide já. Muy bien. La siguiente diapositiva.
Então, vamos à próxima. Vamos a ver entonces en este la relación que existe entre el Evangelio y la ira de Dios. Vamos ver então a relação que tem entre o Evangelho e a ira de Deus. Leamos, por favor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Notemos entonces que en el Evangelio se descubre la justicia de Dios porque la ira de Dios está a punto de ser descubierta también. Então, notemos que no Evangelho se descobre a justiça de Deus, porque a ira de Deus está a ponto de ser descoberta também. ¿Qué cosa es la ira de Dios en el capítulo número 1 de Romanos? Que coisa é a ira de Deus no capítulo 1 de Romanos? Vamos a leer. Siguiente diapositiva. Vamos saber, próximo slide. Que diz o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Noten, por favor, que la ira de Dios se caracteriza en este texto como la muerte de la cual son dignos quienes practican el pecado. Notem que a ira de Deus se caracteriza como a morte para aqueles que praticam o pecado. Por esa razón, aquellos que practican el pecado se dice que son acreedores, merecedores, dignos de la ira o de la muerte eterna. Então, aqueles que praticam o pecado, se diz que eles são merecedores da morte eterna. En este texto, al igual que Apocalipsis 21, la ira de Dios y la muerte eterna son una y la misma cosa. Nesse texto, como Apocalipse 21, a ira de Deus e a morte eterna são uma e a mesma coisa. ¿Por qué razón Dios manifiesta su ira hacia los seres humanos? Por que razão Deus manifesta sua ira com os seres humanos? Atención con lo que vamos a decir. Muita atenção no que vamos dizer aqui agora. Solamente un Dios bueno es aquel que promete destruir el pecado. Somente um Deus bom é aquele que promete destruir o pecado. Si Dios no tiene la capacidad de eliminar el pecado del universo, entonces no es bueno. Se Deus não tem a capacidade de eliminar o pecado do universo, então ele não é bom. El pecado es lo que pone en peligro a la entera creación de Dios. O pecado é o que põe em perigo a inteira criação de Deus. Por esa razón, para garantizar la existencia y la armonía del universo entero, por essa razão, para garantir a existência e a harmonia do universo inteiro,
Dios debe destruir el pecado. Deus deve destruir o pecado. Pero el pecado no es una idea abstracta que habita en el universo. Mas o pecado não é uma ideia abstrata que habita, que existe no universo. El pecado es la acción voluntaria de cualquier criatura inteligente que se rebela contra la ley de Dios. O pecado é uma ação voluntária de qualquer criatura que se revela numa ação contra Deus. Por esa razón, si Dios pretende deshacer el pecado, debe deshacer a quienes lo practican y permanecen en él. Por essa razão, se Deus quer desfazer, destruir o pecado, ele vai ter que desfazer aqueles que praticam e permanecem nesse pecado. Siguiente diapositiva, por favor. Próximo slide. Leamos, por favor. Diz assim: e bem sabemos que o juízo, crime de Deus, é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem... Una pausa. Noten esto. El juicio de Dios sobre los que hacen tales cosas es según verdad. Notem uma coisa, o juízo de Deus para aqueles que praticam tais coisas, tais pecados, é, em verdade, solamente un Dios bueno garantiza la purificación del universo entero. Somente um Deus bom, ele garante a purificação do universo inteiro. Seguimos leyendo, por favor. Desde el comienzo podemos leer. E bem sabemos que o juízo, crime de Deus, é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as, tu escaparás ao juízo, crime de Deus? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo. Apocalipsios de Caiocrisias de Deus, o qual recompensará cada segundo as suas obras. El juicio de Dios y el derramamiento de su ira manifiestan la justicia de Dios. O juízo de Deus e a sua ira manifestam a ira de Deus. O juízo de Deus manifesta a ira de Deus. La ira de Dios, quise decir, perdón, manifiesta la justicia de Dios. A ira de Deus manifesta a justiça de Deus. De la misma forma como el Evangelio manifiesta la justicia de Dios, también su juicio y su ira manifiestan la justicia de Dios. Da mesma forma que o Evangelho manifesta a justiça de Deus, o juízo e sua ira também manifestam a justiça de Deus. De acuerdo con el capítulo número 2 de Romanos, ¿de qué día, de qué juicio está hablando el texto? De acordo com o capítulo 2 de Romanos, de que dia, de que juízo está falando o texto? El texto habla del día de la manifestación de la ira de Dios, comprendido como el día final. O texto está falando sobre a manifestação do dia da ira de Deus, compreendido como o dia final. Entonces, este juicio, al que le sigue la ira de Dios, ¿qué base o qué fundamento tiene? Então, esse juízo que é seguido pela ira de Deus, que base, que fundamento tem? Siguiente diapositiva, por favor. Próximo slide. Lea, por favor. Diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente
a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿qué es lo que Dios utiliza para ejecutar el juicio? De acordo com o apóstolo Paulo, o que é que Deus utiliza para executar o juízo? Dios juzga con base a su ley. Deus julga com base na sua lei. Aquellos que viven en armonía con su ley serán justificados. Aqueles que vivem em harmonia com a sua lei serão justificados. Aquellos que viven en desobediencia a esa ley serán condenados. Aqueles que vivem em desobediência a esta lei serão condenados. La primera vez que aparece la palabra justificar en Romanos aparece en el contexto del juicio final. A primeira vez que a palavra justificar aparece em Romanos, aparece em contexto do juízo final. Sea lo que sea que signifique justificar, Seja o que for que signifique justificar, justificar resulta en que aquel justificado es puesto en armonía con la ley de Dios. ser justificado resulta em que esse justificado seja colocado em harmonia com a lei de Deus. Y precisamente, ¿con cuál ley es puesto en armonía aquel que recibe la justificación? E precisamente com qual lei é colocado este que recebe a justificação? Con la misma ley que forma la base o el fundamento del juicio. Com a mesma lei que forma a base ou o fundamento do juízo. ¿Cuál es esa ley? Siguiente diapositiva. Qual é essa lei? Próximo slide. Que diz assim: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas aos ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Entonces, noten que estos pecados son los que aparecen condenados en la ley de los 10 mandamientos. Então, notem que esses pecados são os que aparecem condenados na lei dos 10 mandamentos. La ley de los 10 mandamientos, entonces, es la base o el fundamento del juicio. Então, a lei dos 10 mandamentos é a base ou o fundamento do juízo. En los primeros 2 capítulos de Romanos, Nos 2 primeiros capítulos de Romanos, y Romanos debe entenderse como la más clara explicación del Evangelio, e Romanos deve ser compreendido como a mais clara explicação do Evangelho. justificar en los primeros 2 capítulos significa que Dios pone en armonía con su ley a aquel que recibe la justificación. Justificar nos 2 primeiros capítulos significa que Deus coloca em harmonia com a sua lei aqueles que recebem a justificação. Ser puesto en armonía con la ley significa practicarla y obedecerla. Ser posto em harmonia com a lei significa praticá-la e obedecê-la. Así que justificar en los primeros 2 capítulos de Romanos significa ser librados del dominio del pecado. Então, justificar nos 2 primeiros capítulos de Romanos significa que é ser liberto do domínio do pecado. Ahora bien, y con esta próxima diapositiva nos despedimos. Então, com o próximo slide, vamos terminar. ¿Quién de nosotros está libre de haber cometido pecado? Quem de nós está livre de ter cometido pecado? Leamos, por favor. Vamos ler. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito,
não há um justo, nenhum sequer. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Entonces, la llegada de la ley revela que todos la hemos quebrantado. Então, a chegada da lei revela que todos nós quebramos a lei, temos quebrado a lei. La intención de Dios mediante el Evangelio es ponernos en armonía con esa ley. A intenção de Deus, mediante o Evangelho, é nos colocar em harmonia com esta lei. Porque esa ley es el fundamento de su juicio. Porque esta lei é o fundamento do seu juízo. En el día del juicio, el que practique esa ley será justificado. El que la desobedece será condenado. No dia do juízo, quem pratica essa lei será justificado, e o que desobedece essa lei será condenado. Entonces, ¿cómo es capaz Dios de ponernos en armonía con su ley? Mas como Deus é capaz de nos colocar em harmonia com sua lei? La respuesta a esta pregunta es el Evangelio de Dios. A resposta a esta pergunta é o Evangelho de Deus. Noten, por favor, que el Evangelio de Dios, Dios no lo trajo para abolir la ley. Notem que o Evangelho de Deus, Deus não o traz para abolir a lei. El Evangelio de Dios es el método de Dios para hacernos obedientes a esa ley. O Evangelho de Deus é um método de Deus para nos fazer obedientes a esta lei. Por esa razón, desde el mismo capítulo 1, Romanos es el Evangelio para la obediencia de las naciones. Por isso, desde o capítulo 1, Romanos é o Evangelho para a obediência das nações. Antes de juzgar a las naciones, Dios les da el Evangelio que las puede hacer obedientes. Antes de julgar as nações, Deus lhe dá o Evangelho para que elas possam ser obedientes. Quien recibe el Evangelio es justificado. Quem recebe o Evangelho é justificado. En otras palabras, quien recibe el Evangelio es transformado en obediente delante de la ley de Dios. Em outras palavras, o que recebe o Evangelho é transformado em obediente diante da lei de Deus. Para ser justificado, Dios hace obediente al pecador. Para ser justificado, Deus torna o pecador obediente. Y de esa manera, la justificación presente y la justificación en el día del juicio final son una y la misma cosa. Por esta razão, a justificação presente e a justificação no juízo final são uma e a mesma coisa. Porque la justificación presente hace posible la obediencia. Porque a justificação presente torna possível a obediência. Y la obediencia se verifica en el día del juicio final. E a obediência se verifica no dia do juízo final. De manera que en el día del juicio final, el universo entero verifica que Dios fue capaz de hacer obediente al pecador. Por essa razão, no dia do juízo final, o universo inteiro observa que Deus fez possível tornar obediente o pecador, tornar obediente a lei de Deus o pecador. Para eso Dios dio el Evangelio. Foi para isso que Deus deu o Evangelho. Para mostrar su justicia al ser capaz de hacer obediente al pecador. Para mostrar a sua justiça e tornar capaz de fazer obediente o pecador. Entonces, ¿cómo es que Dios hace obediente al pecador?
como que Deus torna o pecador obediente? Esa respuesta la estudiaremos la próxima semana. Nós estudaremos esta resposta na próxima semana. Veremos esta resposta na próxima semana. En la próxima semana estudiaremos cómo el Evangelio de Dios, al mismo tiempo que nos perdona, nos hace obedientes. Na próxima semana, veremos que como o Evangelho de Deus, ao mesmo tempo que nos perdoa, nos torna obedientes. Terminamos diciendo que el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe que el Evangelio proclama son una y la misma cosa. Terminamos dizendo que a mensagem do terceiro anjo e o Evangelho que proclama essa mensagem são uma e a mesma coisa. Ambos mensajes tienen un solo fin. Ambas as mensagens têm um único fim: librarnos del pecado para mostrar la justicia de Dios. nos livrar do pecado para mostrar a justiça de Deus. Entonces, no se pierda el próximo estudio la próxima semana. Então, não perca o próximo estudo da próxima semana, que teremos a resposta a essa pergunta e a continuidade do nosso estudo. Que Dios le bendiga y que tenga feliz noche. Que Deus os abençoe e que vocês tenham uma boa noite. Gostaria de agradecer ao pastor Emanuel Spino. Deus o abençoe imensamente, pastor, pelo privilégio de termos o senhor aqui. Deus seja louvado. E essa mensagem maravilhosa que o senhor acabou de passar. A primeira parte da mensagem, né? Daremos continuidade na próxima semana, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, né? Com essa mensagem maravilhosa sobre a justiça de Cristo e a terceira mensagem angélica. Agradecemos imensamente, pastor. Para mí ha sido un privilegio y espero que en la próxima semana Dios nos muestre cómo el Evangelio nos hace obedientes. Para mim é um privilégio, espero, e Deus nos mostrará na próxima semana como o Evangelho nos torna obedientes. Amém. Glórias a Deus. Chao, chao y que Dios les bendiga. Un abrazo. Deus abençoe, pastor. Um abraço, boa noite. Um abraço a todos que acompanharam. Deus os abençoe imensamente, meus queridos irmãos. Quem não assistiu aqui ao vivo, depois compartilhe a mensagem que ficará gravada no canal Sementes da Verdade no YouTube. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe.